Casa de Oração. Dia 11. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. Um exemplo de como ficar acordado e alerta. Certa ocasião, uma empresa alemã planejou abrir uma rede de sex shops na Inglaterra e pensava em abrir a primeira loja em Richmond. Todos nós da comunidade de crentes tínhamos conhecimento de que esse tipo de loja estava se tornando um problema no país todo e estávamos alertas a toda a situação. Estávamos orando contra essa possibilidade e atentos ao primeiro sinal dos acontecimentos. Não havia dúvida em nossa mente de que os poderes das trevas usavam esse tipo de loja para corromper, prejudicar e arruinar as pessoas. Tínhamos visto o efeito e dano que isso havia causado em alguns dos nossos companheiros salvos que tinham feito uso desses produtos. Certo dia, um irmão da comunidade veio ao Alford House e nos disse que a loja, de fato, tinha sido instalada do outro lado da estação de trem de Richmond. Decidimos, como comunidade, gastar alguns dias em oração. Foram momentos maravilhosos de oração corporativa, e o Espírito Santo nos deu várias promessas na palavra de Deus. Firmamos os pés nessas promessas, em nome do Senhor, para destruir essa sex shop. Na última noite de oração, todos nós sentimos que o Senhor tinha ouvido nossa oração e começamos a louvá-lo. Eu estava totalmente extasiado com a agitação de tudo aquilo e resumi todo o nosso tempo de oração assim: ó Senhor, colocamos uma bomba debaixo dessa sex shop e a mandamos pelos ares. Na manhã seguinte, Margaret Trickey, que cuida da Alford House, entrou rindo de tal forma que por um longo tempo, não conseguia nos dizer o que ela achava tão engraçado. Finalmente, apoiando-se na verga da porta, conseguiu dizer: a sex shop, a sex shop. Eu disse: Margaret, você com certeza não foi a sex shop, foi? Ela respondeu: não, e por fim conseguiu dizer: a loja de produtos pornográficos. Ela foi pelos ares. Aí foi minha vez de ficar preocupado. Pensei que a polícia estivesse chegando para conversar conosco. Já me imaginei na frente deles: Senhor Lambert, o senhor tem algum motivo para suspeitar que um membro da sua congregação colocou uma bomba nessa loja? Eu diria: é claro que não, nem em sonho passaria em nossa cabeça fazer algo tão fora da lei como isso. Contudo, lembrei-me de que em nossa comunidade, havia alguns rapazes que tinham ficha na polícia, embora fossem crentes agora. Se a polícia interrogasse um deles, a resposta seria: não, não conheço ninguém da congregação que colocaria uma bomba na sex shop. Mas quando nosso líder orou ontem, ele disse: Senhor, nós colocamos uma bomba nessa sex shop e a mandamos pelos ares. Eu me via tentando explicar ao juiz qual era o sentido daquelas minhas palavras. Mas a verdade era diferente. Margaret tinha ido a uma loja vizinha e descobriu que estavam bastante nervosos com o que havia acontecido. Eles disseram que o sistema de calefação a gás da sex shop havia explodido e tinha destruído o prédio. Esse foi o fim daquela sex shop. Nós tínhamos ficado alertas sobre o assunto e procuramos tratar com ele em oração, e o Senhor agiu em nosso favor. Vigias que estão prontos, espiritualmente alertas e ativos. A necessidade de vigiar e não apenas orar tem muito a ver com estar ciente dos acontecimentos que anteciparão a vinda do Senhor. Por diversas vezes o próprio Senhor nos alerta que podemos ser colhidos de surpresa pela sua vinda. Para aqueles que não vigiam, ele virá como um ladrão de noite, súbita e inesperadamente. O Senhor Jesus declara, como registrado por João, em Apocalipse capítulo 16 versículo 15, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Os ladrões não têm por hábito telefonar para suas vítimas avisando a sua chegada. Eles não mandam um cartão de visitas com a data e hora da sua chegada. Eles vêm furtiva e inesperadamente. Muitos anos atrás, minha mãe e meu padrasto viajaram por alguns dias, e uma tia veio cuidar de minha irmã e de mim. Por volta das 2 da manhã, minha tia entrou no meu quarto e disse: Lance, levante rápido, a avenida inteira está cheia de policiais, cães da polícia e carros pretos da polícia. Eles estão examinando o quintal de várias casas. A Teresa e eu estamos tentando ver qual dos vizinhos foi roubado. Eu rapidamente me levantei e corri para o outro quarto. Ali minha irmã e minha tia inclinavam-se pela janela, observando avidamente tudo o que acontecia. Minha tia pensava que certo vizinho é que tinha sido roubado, mas minha irmã contestou: esse vizinho tem um pastor alemão enorme muito bravo. De repente minha tia disse: ah, estou com sede, vou descer à cozinha e fazer um café, com isso desaparecendo escada abaixo. Um momento depois, ouvimos um grito tão horripilante que teria sido capaz de ressuscitar os mortos no cemitério que ficava a mais de 1 quilômetro de distância, no outro lado do rio.
Menos de um minuto depois, como um foguete lançado de Cabo Canaveral, ela subiu as escadas, aterrissando lá em cima, lívida e tremendo. O ladrão, ela balbuciou. Ele está na nossa cozinha. Minha irmã perguntou. Ele disse alguma coisa? Sim, ele disse, boa noite, senhora. O que ele estava fazendo? Eu perguntei. Ele estava comendo uma sobremesa, respondeu minha tia. Constatou-se que ele era um ladrão famoso. Ele tinha assaltado 13 casas naquela noite, e a polícia ainda não tinha conseguido pegá-lo. Demorou um ano para que conseguissem apanhá-lo. Ele saiu da nossa cozinha da mesma forma que tinha entrado, por uma pequena janela na despensa. Todos nós estávamos conversando sobre quem o ladrão estava visitando, e na realidade, ele estava em nossa própria casa. Isso ilustra como é possível crer que outros serão surpreendidos pela vinda do Senhor como um ladrão, quando, na verdade, quem pode ser surpreendido somos nós mesmos. De fato, não teremos desculpa se formos pegos de surpresa pela vinda do Senhor. Temos extensos trechos da Palavra de Deus que descrevem com acurada precisão as condições e os eventos que culminarão na sua volta. Se cremos em um arrebatamento daqueles que estão prontos, como eu creio, então precisamos não apenas orar, mas também vigiar. Se prestarmos atenção ao que está acontecendo em nossas nações, ou por todo o mundo, o Espírito de Deus nos alertará e nos preparará para estarmos prontos. O Senhor Jesus nos alerta com estas palavras: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36. Temos de vigiar o tempo todo, investigando cuidadosamente, suplicando que o Senhor nos mantenha acordados e alertas. Aos que vigiarem e estiverem espiritualmente ativos e alertas, o Espírito Santo dará uma compreensão dos tempos. Ele disse também: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28. Essas palavras de nosso Senhor me parecem muito importantes e oportunas. Estamos vendo o começo do seu cumprimento? Se for assim, não basta orar apenas, mas precisamos vigiar e estar prontos. Vigias de mente sóbria e equilibrada. Nós não precisamos vigiar apenas eventos de âmbito mundial que anunciam a sua volta, mas, enquanto temos tempo, precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio dessa graça, nos tornarmos vencedores. É digno de nota que recebemos a ordem de sermos sóbrios e vigilantes. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. E novamente, sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Além disso, o apóstolo Paulo escreve: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 6 e 8. Alguns crentes que estão vendo esses fatos começando a ocorrer passam dos limites e são tudo, menos sóbrios. Quando minha esposa e eu estávamos na África, tínhamos um jovem crente muito agradável em nossa comunidade. Ele era um trabalhador manual e também jogador de futebol. Um dia ele entrou na nossa reunião com uma camiseta e um calção de futebol, e calçava chuteiras. Naquele tempo, ele ainda estava cheio de sua vida velha. Ele havia sido salvo num de nossos cultos, realizado em um salão público perto do campo de futebol. Eu chamei sua atenção para o fato de que ele poderia ficar mais adequado para o culto, mas ele pareceu não perceber a diferença. O Senhor era novo para ele e, evidentemente, ele não tinha prestado muita atenção naquilo que um bom crente deveria fazer ou vestir. Os meses se passaram e ele começou a crescer na graça de Deus, e finalmente ele me perguntou: é errado usar chuteiras na igreja? Eu sorri para ele e disse: provavelmente não é o que o Senhor deseja. Ele deu um grande sorriso e respondeu: eu sei. Ele mudou de vida e estava muito entusiasmado com as coisas de Deus. Em determinado momento ele começou a pregar em reuniões públicas e Deus o usou. A partir daí, ele se envolveu cada vez mais com profecias sobre os últimos dias e finalmente, ele se tornou completamente desequilibrado em suas ideias. Para ele, os comunistas estavam por trás de tudo o que acontecia no mundo e a China Vermelha estava prestes a invadir a África do Sul.
Ele chegou ao ponto de dizer a seu pai que ele não deveria pagar a conta de eletricidade e qualquer outra conta que não fosse absolutamente necessária, já que o senhor estava prestes a voltar, e eles deveriam se livrar de qualquer dívida. Ele ficou tão descontrolado em suas opiniões, que um dia seu pai entrou na casa dele e o encontrou se preparando para ir ao Monte Table, o famoso ponto turístico da cidade do Cabo, pois estava convencido de que o senhor voltaria naquele dia. "Você já pegou a minha esposa e as crianças para casa?", perguntou ele a seu pai. Aquele senhor, que não era salvo, olhou para ele e perguntou, para que ao que o filho respondeu: "O senhor está voltando esta tarde." Isso mostra que se tivermos de ser vigias, temos de ser vigilantes e estar alertas e ao mesmo tempo estar sóbrios, e ser equilibrados e cuidadosos em tudo o que fazemos. Temos de viver de maneira equilibrada, não nos descuidando de nossas responsabilidades para com o mundo. Essa é a maneira como o Senhor deseja que vivamos. Eu percebo que o Senhor está chamando seus filhos e filhas a viverem de maneira correta, sóbria e prudente. Se não fizermos isso, vamos nos perder e perder a capacidade de vigiar e perceber quando Ele está às portas. Espero que você tenha gostado. Até o próximo áudio e até lá. Fique na paz, daquele que te amou primeiro.